Mateus, capítulo 27. Aleluia. Mateus, capítulo 27, versículo 39. Diz assim: e os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, e com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus de alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo deles, correndo, tomou uma esponja e embebedeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e perderam-se as pedras. Assentai-nos em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, será que nós paramos para, às vezes, naquele momento de dificuldade, de luta, de problemas, será que nós paramos para fazer uma reflexão do motivo por que nós estamos aqui nesta noite? Será que aqui é o único lugar que devemos adorar a Deus? Será? Pois é. A Bíblia registra um feito este. Se não fosse, nenhum de nós estaríamos aqui. E aqui, segundo a Bíblia Sagrada, havia um grupo muito grande de pessoas e várias classes sociais. Na verdade, havia pessoas ali que tinham ciúmes, tinham invejas, tinham pessoas ali que não suportavam o comportamento de Jesus, não suportavam os milagres de Jesus, porque o comportamento
o comportamento de Jesus com o comportamento deles. Segundo, os milagres que Jesus executava, eles não tinham condição de executar. Terceiro, as pessoas que viam Jesus, o bom exemplo, os milagres, o seguiam de perto, queriam ficar mais próximo possível de Jesus. Enquanto isso, eles ficavam para trás. Isso causava-lhes muita inveja, muito ciúme e ódio. E tudo que queriam era a morte do Senhor Jesus Cristo. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça. Você, para que isso? Para que tudo isso? Irmãos, aquele momento foi um momento de espetáculo para eles. Sim, um espetáculo. Porque estava acontecendo ali o que eles mais desejavam, os invejosos desejavam. E diz, dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Olha só, quando Jesus falou: se vocês destruírem esse templo, ele será reedificado em 3 dias. Mas o tempo que ele falava não era a obra de alvenaria, não era a igreja madeira, de pedra, cimento. O tempo que ele falava era ele mesmo. Vocês podem até me destruir, mas no 3º dia eu vou estar de pé. No 3º dia eu vou estar de pé. Aleluia. Se tu és filho de Deus, desce da cruz. Por quê? Porque Jesus dizia isso: eu sou filho de Deus e o era. Era uma verdade que eles não queriam aceitar, porque eles diziam que era filho de Abraão, e Jesus dizia: eu sou filho de Deus. Isso os matava. Como pode ele dizer ser filho de Deus? Não pode. Não acredito. Ele é daqui dessa terra. Ele nasceu entre nós. Nós conhecemos a família dele. Nós conhecemos Maria. Nós conhecemos José. Nós conhecemos a família dele segundo a terra. Nós conhecemos seus irmãos. E agora ele diz que é filho de Deus. Ah, tá bom. Então, se você é filho de Deus, quero me salvar agora. Presta atenção. Mas Jesus está em silêncio. Nota contigo isso. O silêncio que me salvou. O silêncio que nos salvou. E as acusações continuavam. E as falas de provocações continuavam. Sérgio de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, esclarecendo, diziam: muito importante, os principais sacerdotes, esses tinham a responsabilidade
mandamentos. Esses tinham a responsabilidade espiritual de interpretar a palavra sobre a vida do Messias, mas não compreendiam. Com os escribas, que eram os doutores da lei, que tinham uma responsabilidade de interpretar a lei para os judeus, mas eles também zombavam dele. E os anciões, aquelas pessoas de mais idades, com suas cães brancas, aquelas pessoas que, por sua vez, gozavam de respeito perante toda a sociedade, aqueles homens em que os jovens podem olhar e se espelharem nele, judeus anciões, mas eles também não compreendiam e zombavam de Jesus. E fariseus também era um pequeno grupo religioso que fazia parte do sinédrio, ou seja, da chamada justiça religiosa, que deveriam entender religiosamente do que é justiça, a justiça que vinha de Deus. Se vestiam bem, andavam bem, falavam bem, trazia com eles, irmãos amados, os seus filactérios, que eram aquelas bolsas de couro na cintura, e ali carregavam as leis com eles. E esses mesmos Jesus disse em Mateus capítulo 23, na cadeira de Moisés se assentam escribas e fariseus. É tudo que vos mandar fazer, mas não fazer conforme as obras deles, porque dizem e não praticam, atam fardos pesados sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não conseguem carregar. Essas pessoas que deveriam zelar, entender, praticar, honrar, apenas conheciam a lei, conheciam a palavra, conheciam a letra, mas não conheciam nada do tempo que se cumpriu com a vida de Jesus Cristo. Bem, com tudo isso, eles diziam também: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Pois é, você salvou os outros e não pode se salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Meus irmãos, às vezes tem pessoas que se aborrecem na igreja e saem, vai para outra igreja, mas Jesus não podia descer da cruz. Tem pessoas que simplesmente alguma coisa a desagrada e ela vai para outro local, mas Jesus estava na cruz, ele não tinha opção. Mas por que Jesus não tinha opção? Primeiro, que em Mateus capítulo 26, ele no monte orando, falou com o Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Ele não disse: eu não quero passar por essa situação.
possível for, passa de mim esse cálice, essa luta, esse problema. Depois ele volta a orar novamente e diz: já que não é possível, seja feita a tua vontade. Jesus estava comprometido primeiramente com o Pai, e segundo, ele estava comprometido conosco. Ainda que nós não o conhecêssemos, ainda que nós não soubéssemos de nada, havia um comprometimento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não podia, ele estava comprometido, enquanto era instigado. E mais, Isaías 53 diz: como ovelha muda, não abriu a sua boca. Queridos, quantos de nós, quando alguém se levanta, a gente também se levanta? Quantos de nós, quando alguém fala alguma coisa que nos ofende, nós queremos provar que estamos certos? Quantos de nós que por menos ou quase nada queremos abandonar tudo, abandonar irmãos, abandonar igreja, abandonar pastor, abandonar Jesus, abandonar Deus? Sabe por quê? Porque é muito mais cômodo para nós mudar de igreja. É muito mais cômodo para nós. E detalhes, nós temos a liberdade para fazer isso, mas Jesus não tinha essa liberdade. Sabe por quê? Porque ele estava comprometido para conosco. E quando nós, e quando a igreja está comprometido com Cristo, ela também não abandona. Quer saber? Nem abre a boca. Eu fico imaginando uma das coisas importantes. Daniel, antes de ser lançado na cova dos leões, ele não discutiu com o rei, não discutiu com ninguém, mas ele foi orar. E quando ele foi lançado na cova dos leões, ele não fez força não. Ele não fez força. Imagine a pessoa pegar, ele não devia nada, não tinha feito nada de errado, o rei gostava dele, o rei o admirava, mas havia alguém, uma turma de invejosos ciumentos que não gostava dele e fez de tudo para botar o rei contra ele. Pois é, o rei, mesmo contra gosto, autorizou lançar Daniel na cova dos leões, mas ele não fez força para não ser jogado. Ele se deixou ser jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, a mesma coisa. Não fizeram força para ser impedido de ser lançado na fornalha de fogo ardente, na fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas ele não fez força, não deviu nada a ninguém,
erguida. Cabeça erguida. Glória a Deus. Todos nós temos luta. Todos nós temos prova, temos problemas. Na família, na rua, no meio do vizinho, em casa. Temos problemas. Mas devemos encarar, oh meu Deus, de cabeça erguida. Glória a Deus. Nós somos desafiados também. Jesus aqui, quando foi desafiado, aleluia, quando disseram, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Se é rei de judeus, Deus saiu da cruz e cremos nele. Queria um sinal, mas Jesus não poderia fazer isso, porque havia se comprometido com o Pai. Meus irmãos, quando nós nos comprometemos com Deus, não importa o que vai acontecer ou quem vai se levantar, nós nos comprometemos com Deus. Nós aqui, você não se comprometeu com o pastor Arlete. Eu não estou comprometido com você, mas o meu compromisso é com Deus. Quando o meu compromisso é com Ele, eu consigo viver bem aqui. Eu consigo viver bem com os irmãos. Porque o meu compromisso, mesmo alguém me perseguindo, mesmo alguém me xingando, mesmo alguém me odiando, porque Jesus foi odiado. Mesmo alguém olhando para mim com a cara atravessada, não adianta, meu irmão. Aí se comprometeu com Deus. E quem se compromete com Deus passa pela luta, pela prova, mas não para. Não para, não para. Glória, 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 glória. Aleluia. Confiou em Deus, livre-o agora. Se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lançaram no rosto de quem? Também os salteadores. Salteadores são os malfeitores. Pessoas precisando de salvação, de libertação. Estava ali o Rei dos Judeus, o Salvador do mundo. E mesmo esses também diziam, lançando em rosto o salteador, que com ele estavam crucificados, um do lado, outro do outro. Diz a Bíblia, o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde agora, e desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Meus queridos, às vezes, quem de nós não sofreu, ou sofre, ou está sofrendo neste momento uma grande angústia? Mas sabe uma coisa? Uma coisa é eu, como pecador redimido, sofrer angústia. Outra coisa é Jesus sofreu uma grande angústia. Ele sem pecado. E essa angústia, ele não sofreu essa angústia por causa dele, por erro dele, por pecado dele. É pelos nossos pecados, é pelas nossas falhas. Irmãos, nós nascemos debaixo da maldição do pecado. Nós éramos para ser
Quer saber? Na verdade, Deus não tinha compromisso nenhum. Olhando para a terra, como está em Salmo 14, 1-3, que Deus olhou para a terra e não viu justo sequer. Às vezes, nós escolhemos pessoas para abençoar, e escolhemos pessoas para conversar, para dialogar. Nós escolhemos pessoas, e Jesus não é assim. Jesus não é assim. Que angústia! Não dá para imaginar aquela angústia, como também não dá para imaginar como João falou. Ele encontrou palavras, uma expressão que mostrasse o tamanho do amor de Deus, quando ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não achou outra expressão, ele não achou outra fala para mostrar a grandeza do amor de Deus para conosco, para com o mundo. E a gente vê que até hoje o mundo abandona, o mundo escarnece, o mundo debocha. E quando o mundo debocha da igreja, debocha de Cristo. E mesmo assim, a porta da graça continua aberta. Aleluia. A porta da graça continua aberta. Aleluia. O Senhor está aguardando que essas pessoas se arrependam. Levante a cabeça, que olhe para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. O Senhor aguarda que a nossa família se arrependa, que os nossos vizinhos se arrependam, mesmo eles estando blasfemando, mesmo estando em meio à rebeldia, mesmo destilando ódio, raiva, perseguição, mesmo desejando mal para as pessoas. Aleluia! A porta da graça continua aberta, e o Senhor continua aguardando, meu Deus, o arrependimento. Deus não mudou, Jesus não mudou. Isso mostra para mim o quanto que eu preciso me converter a Cristo, o quanto eu estou distante de Deus. Não se trata de compreender que eu não posso pagar o mal com o mal. Se Jesus desce da cruz, a gente não estaria aqui. Se Jesus não fosse a cruz, a gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui. Olha, meus irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém aqui, em lugar nenhum, é melhor do que ninguém. Às vezes tem pessoas que elas querem ser vistas mais do que outras pessoas são vistas. Mas Deus tem a dose e o tamanho para cada um de nós. Segundo a palavra de Deus, aleluia, quando diz a Bíblia aqui, porque nos amparaste, porque foi um momento realmente de se sentir só, abandonado por tudo e por todos. E ali, queridos, a carne estava tremendo, a carne estava doendo, o sangue estava descendo, a cruz, com uma pressão terrível, a coroa, pressionando, a coroa de espinho, pressionando a sua testa, a sua cabeça, e o sangue descendo.
Meus amados, imitar o sacrifício de Jesus é fácil. Se encher de mercúrio, de tinta vermelha, é muito fácil. Eu só queria ver se essas pessoas que fazem isso, se fosse para sepultar, sem agradecer a sepultura. Imitar Jesus para causar emoção nas pessoas, para arrancar aquela lágrimazinha, é fácil. É fácil, eu quero ver ser sepultado. Jesus não mandou ninguém fazer teatro com o sacrifício dele. Jesus não mandou ninguém fazer apresentação, representação, teatro com a tua morte de cruz, com o sacrifício da cruz. Ele não mandou. Isso é só para emocionar, para atrair pessoas e mais. Aleluia! Ele não está na cruz. Glória a Deus. Ele está à direita do Pai. Jesus não mandou ninguém andar com o crucifixo no pescoço. Eu só queria ver, saber se alguma mãe, algum pai andaria com a réplica de uma arma no pescoço, a arma que matou o seu próprio filho. Queria ver qual é a mamãe passava assim: que arma é essa aqui? Não, saiu, isso aqui é um 38 que matou meu filho. Não, matou meu filho, 38, eu carrego porque matou meu filho. Não vai andar. Porque toda vez que eu olhar, vai chorar. Toda vez que eu olhar, vai sentir. Toda vez que eu olhar, vai sentir angústia, vai sentir tristeza. E a igreja não sente angústia, não sente tristeza, porque Jesus ressuscitou, está à direita do Pai agora, intercedendo por nós. E alguns que estavam ali ouvindo isso diziam: este chama por Elias. Aí o deboche, é muito deboche. Eu fico imaginando hoje, se alguém olhar para nós com um olhar sorridente, sei não, Simão está debochando de mim. Está debochando. Mas aqui Jesus foi debochado e não falou nada. Sabe por quê? Por amor a nós. Eu estou desconfiado que aquela irmã estava zombando de mim. Você acha? Aí eu falo: você acha? Será? Eu vou prestar atenção. Eu não tinha visto, eu vou prestar atenção agora. E eu achei mesmo. Agora está conversando com a outra. Você está falando mesmo? Percebe uma coisa? Meu tempo acabou aqui. Por quê? Não aguento deboche de ninguém. Eu não aguento deboche de ninguém. Eu vou para outra igreja, eu me sinto melhor. Lá ninguém vai debochar de mim. Lá eu vou ser reconhecido ou reconhecida. Lá ninguém vai zombar. Não vai para ver. Zombaria tem em qualquer lugar. Perseguição tem em qualquer lugar. Não, eu vou sair porque eu me conheço.
Eu me conheço, é melhor eu sair. Porque se eu ficar, vai dar ruim para todo mundo. Eu vou quebrar o pau, que eu não admito que ninguém zomba de mim. Ele chama por Elias. Logo eles correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe a beber. Ele estava com sede, então toma vinagre. E os outros, porém, diziam: deixa, queremos ser bem livrá-lo. É muito deboche, é muita brincadeira com o Santo dos Santos. Será que eu sou melhor do que Jesus Cristo? Será que eu sou melhor do que o Senhor? Aleluia! E Jesus clamou em outra voz, outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu-se as pedras. Jesus, a única morte que mexeu com toda a natureza, mostrou o mundo em trevas, mostrou o mundo em trevas, e ele era a luz que veio, mas muitos rejeitaram, e muitos o rejeitam até hoje, até o buscam para satisfazer a própria vontade ou a vontade da vida pessoal, da carne, mas não buscam para satisfazer a vontade espiritual. Levantemos a nossa cabeça. Não queiramos ser vistos. Jesus tem que ser visto em nós. Aleluia. Não queremos aparecer. Jesus que tem que aparecer. Glória a Deus. Foi o que João Batista falou: importa que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.